certamente já deve ter escutado falar sobre constelação familiar, mas você sabe realmente para que ela serve? Qual é a finalidade da constelação? Você sabe que as suas emoções e atitudes têm muito a ver com a sua família, a história familiar lá dos teus antepassados? Para falar um pouco mais, né, de quando surgiu e para que serve, a gente recebe aqui a Eirlis Lemos, ela que é coach, ela que é consteladora, ela vai explicar um pouquinho para a gente como é que funciona aí essa técnica, se assim se pode dizer. Obrigada, Lígia, pelo convite para falar sobre constelação familiar, que é uma maravilha essa técnica terapêutica. E sim, é uma técnica terapêutica que ela foi, podemos falar, codificada pelo alemão Bert Hellinger, e foi ele que tornou essa técnica popular, vamos dizer assim. E ela trabalha a família, ela trabalha o comportamento familiar. É para isso que ela serve. De que forma, assim, na prática, ela funciona? Ela resolve questões do antepassado, são problemas mal resolvidos no passado, é um problema com coleguinha, com vizinho? Como é que funciona isso? Para a gente entender melhor. Tá. Nós temos o que nós chamamos de campo morfogenético. Tá? É onde estão armazenadas as nossas informações, as informações dos nossos familiares. E essas informações, elas passam de geração para geração. Tanto passa geneticamente, como passa através das emoções, das vibrações, das energias que vêm dentro dessa família. Então, uma família que tem questões com bebida, dentro dessa família fica essa energia da bebida e ficam comportamentos de alguns indivíduos dessa família que podem ser rejeitados, podem ser mortos, ou não importa. E essa energia, esse buraco dentro da família, ele fica e esse buraco precisa ser preenchido. Por isso que outras pessoas se conectam a essa energia de falta, né? De harmonia dentro da família. E a constelação familiar, ela vem para harmonizar o que falta dentro da família, para que, se for o alcoolismo, não fique passando de geração para geração. Então, a constelação, ela traz à tona, ela traz... muitas vezes você não sabe o que especificamente, mas é trabalhado essa cura dentro da família. Por quê? Porque é identificado um comportamento recorrente, é identificado sensações, né? São identificadas sensações e você vai trabalhando dentro dessas informações e o campo da família, ele se abre quando você vai fazer a constelação. E você pode fazer, por exemplo, apenas individualmente ou existe a possibilidade de você trabalhar essa constelação familiar também com a família? Você pode fazer uma constelação para uma questão familiar, né? Algo que a família esteja se sentindo incomodada com aquilo e a família pode dizer, queremos constelar isso, porque é a nível familiar, mas pode ser feito com um indivíduo da família que se sinta atingido por aquela situação naquele momento. É bom também frisar que não só quando você percebe que tem algo dentro da família, mas quando você tem questões que são recorrentes na sua vida, que você não sabe de onde é que vem, por que é que eu tenho tanto problema na minha comunicação dentro do meu trabalho, por que é que as minhas questões eu não consigo resolver, por que é que eu não consigo ser próspera, por que é que eu não consigo reter dinheiro na minha mão, por que é que tudo que eu coloco fracassa. Então, você faz uma constelação para você identificar qual é a raiz, qual é o motivo, né? E aí, às vezes você trabalha, eu não sei o que é, mas você tem uma sensação e você trabalha essa sensação, tá? Para que você possa deixar o seu campo mais equilibrado. Maravilha. Então quer dizer que as pessoas, por exemplo, que tá com aquela ansiedade, por exemplo, às vezes auto se sabota por alguma
questão, né, que está ali tentando resolver, é muito estresse acumulado, então você tem todos esses problemas juntos, misturados em um só, né, e às vezes você até se sente incapaz, e aí tem problemas de relacionamento com o seu vizinho, né, com o seu irmão, porque assim, eu entendo, pelo que eu percebi, a constelação familiar não é apenas só família, né? Quando se fala familiar, é o grupo de pessoas em si. Então, você pode tratar problemas específicos. Aí, quando você busca a constelação familiar, então, pode ser um meio, né? De você tentar resolver, enfim. Muito interessante eles, mas explica melhor aí como é que funciona. Exato, porque quando eu tenho uma questão que eu não consigo me relacionar bem, tá? Dentro do meu trabalho. Porque eu tenho uma situação que ela vai entrar em conflito com a situação de um colega de trabalho. Então, por que é que eu não consigo resolver? Por que é que eu não consigo passar, transpor? Dentro das sessões da constelação, a gente vai equilibrando, vai corrigindo isso. Por quê? Porque você consegue entender que aquela pessoa, ela está sendo um agente de crescimento seu e que você não consegue agir, por quê? Porque às vezes, exatamente, você tem essa recorrência dentro da sua família, de comportamento, de discussão, de briga, de guerra. Os nossos antepassados todos participaram de conflitos, de guerras, né? Então, ele vem passando de geração para geração. E chega o dia que a gente não consegue se relacionar dentro do trabalho, porque a gente vem dessa cultura da guerra. E não tem nada de errado com isso, não. As coisas eram como eram e são como são. Nossos antepassados tiveram que participar de guerra e está tudo bem. Hoje, nós podemos melhorar. Para isso serve a constelação. Olha, isso é muito interessante, viu, Eles? Eu acredito que quem está aí do outro lado da telinha, né, já deve ter se identificado aí de alguma maneira, né, nos problemas, nos conflitos familiares, conflitos no trabalho. E eu acredito sim, eu sou uma das pessoas que levanta a bandeira para a constelação familiar, porque eu entendo a importância, né, que essa técnica tem para as pessoas entenderem quais os seus conflitos e tentar administrá-los, né, para que as pessoas possam ser melhores, ter um bom relacionamento dentro do trabalho, porque não tem nada melhor nesse mundo do que a gente acordar de bem com a vida e fazer o bem para o próximo, né? Sempre levando o bem para o próximo. Agora, a gente tem uns bonequinhos aqui, isso faz parte da constelação, claro, né? Senão não estaria aqui. Agora, eu fiquei curiosa para saber como é que funciona. Olha, existem várias formas de fazer constelação. Existe a constelação com os bonequinhos, existe a constelação com pessoas, existe a constelação com bonequinhos na água. Hoje, algumas pessoas já fazem até com cavalos, né? Aqui, nós temos os bonequinhos que eles são... Mas existe alguma diferença de fazer com os cavalos, na água? Não, é só a forma de fazer, tá? Algumas pessoas não gostam da constelação com pessoas, porque não se sentem à vontade. Mas essas com pessoas, você pode fazer a constelação fechada. Você não precisa expor para as pessoas o que é que está sendo constelado. Você constela sem falar o que é que está sendo constelado, exatamente para deixar a pessoa mais à vontade e não expor o problema da pessoa. E, muitas vezes, quem participa não ficar querendo adivinhar o que é aquilo. Então, a pessoa vai fluir melhor, deixando fluir, sem saber quem ela representa, o que ela representa. Porque ela pode representar pessoas, sentimentos, coisas, ela pode representar um mundo. E aí a gente pede para que essas pessoas apenas deixem fluir, né? O que ela sentir, que ela consiga falar, isso. E outras pessoas adoram a constelação com os bonequinhos, porque elas se sentem mais à vontade para colocar a sua questão, né? E é identificação mesmo com a técnica. Maravilha, então vamos lá colocar na prática e ver como é que funciona. Então, cada bonequinho, ele pode estar aqui sendo a pessoa, pode ser
o problema, você pode colocar o pai, a mãe desse indivíduo. Você pode colocar o que falta, porque às vezes quando você está constelando, você já olha e procura, coloca os elementos, e quando você coloca um elemento que é o que falta, né, para que essa questão seja resolvida. E a pessoa que está constelando, ela sente a energia nesses bonequinhos e ela identifica os bonequinhos, quem se identifica com quem, o que está ligado a quem, para que você possa fazer esse equilíbrio do que está faltando dentro da questão do seu cliente. Até que ponto a constelação ela serve, né, para a saúde mental, e se alguém já chegou para você para dar esse feedback? A constelação, como ela trabalha a parte comportamental, quando você tem problemas, quando você tem desgastes e que você identifica o desgaste, não o que você faz na hora, porque quando você vai constelar, às vezes a pessoa chega aqui para constelar uma situação de, olha, todo o dinheiro que chega para mim eu jogo fora. E ela não sabe por quê. E quando ela faz isso, quando ela chega para constelar, ela traz essa queixa, mas ela vem com um sentimento. E aí, às vezes, nós colocamos logo o sentimento para constelar, na constelação. E esse sentimento, ele consegue equilibrar e ressignificar a questão dessa pessoa com dinheiro. Porque, às vezes, a família dela fracassou com dinheiro. Às vezes, a família dela não soube lidar com dinheiro. Um pai, uma mãe, um avô, um bisavô. Às vezes fazia jogatina. Então, e a pessoa não se sente merecedora de ter esse dinheiro. E quando isso é visto dentro da constelação, emocionalmente ela vai se sentir melhor, porque ela vai saber que ela é merecedora sim de colher o fruto do seu trabalho. Quanto aos feedbacks, eu recebo todos, tá? E tenho inúmeros exemplos para falar para você. Mas um assim bem legal é uma cliente que tinha problemas seríssimos com o relacionamento com a mãe. Ela se sentia maior do que a mãe dela. Quando ela se colocou no lugar de filha, para ser nutrida por aquela mãe, ela passou a se relacionar melhor com a mãe dela, porque ela entendeu que ela não era mãe e que ela era filha e precisava se colocar no lugar de filha. Então, eu tenho inúmeros exemplos para te dar. Maravilha. Agora me diz uma coisa, a consteladora constela? Muito. Tem que constelar, porque a consteladora é como qualquer pessoa, com seus traumas, com seus problemas. Olha, você que acha esquisito a constelação ou que nunca ouviu falar, eu diria para você se permitir, faça uma sessão de constelação, vá fazer uma constelação, traga suas questões para serem trabalhadas, porque a constelação, ela abre o horizonte de possibilidades para a cura. A constelação trabalha com a cura. Maravilha. Olha, Eirlis, com essa reflexão, eu não consigo nem fazer um texto belíssimo aqui para finalizar essa matéria. Mas eu espero que, para você aí de casa, que está do outro lado da telinha, né, tenha absorvido esses conhecimentos e busque a constelação. E é como ela disse, busque. Busque se abrir para o conhecimento, busque se abrir para novas técnicas, né? Afinal de contas, elas não estão aí à toa não, viu, gente? Elas estão aí porque vários estudiosos, várias pessoas testaram e super funciona. Para você que busca, né, entender que tipo de problema, que tipo de situação você está passando, que tal buscar a constelação familiar? A gente vai deixar aqui os contatos da Eirlis Lemos, né? Ela que é especialista nesse assunto. Entra em contato com ela, tira todas as dúvidas e quem sabe você vai mudar de vida, né? Por que não? Eirlis, muito obrigada, viu? Mais uma vez. Eu que te agradeço.